Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer porque você assiste mais um programa Restaurando Vidas. Que Deus ministre na sua vida, que Deus ministre na sua família e que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor. Eu quero começar esse dia perguntando: a sua vida, ela gera alegria ao coração de Deus? O que você oferece a Deus através do seu viver alegra o coração de Deus? O Senhor tem recebido a sua oferta? O Senhor tem recebido aquilo que você faz em nome dEle? Eu quero ler um texto que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. É interessante que Caim e Abel ofereceram a Deus uma oferta. Pela fé, Abel levou aquilo que ele tinha de melhor do seu rebanho. Pela fé, Abel levou com um coração que agradava ao Senhor e o Senhor recebeu da sua oferta. Já Caim, que não vivia pela fé, mas segundo os desejos do seu coração, ele pegou o melhor da terra, daquilo que ele produzia e levou uma oferta ao mesmo Deus. Mas a palavra diz que Deus não se agradou e não recebeu a oferta de Caim. E diz que isso trouxe tristeza ao coração de Caim. E o Senhor falou: Caim, se você se arrepender, se você mudar de vida, não é certo que aceitaria a sua oferta. Mas Caim não tinha fé legítima em Deus. E ele foi e matou o seu irmão. E a palavra do Senhor fala que pela fé, Abel ofereceu uma oferta. E essa oferta foi aceita diante do Senhor. Então não basta nós dizermos que somos de Deus, que temos fé em Deus. Ele olha dentro do nosso coração e Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, você é cristão, você é apaixonado por Jesus Cristo, você vive com o coração realmente quebrantado na presença do Deus vivo, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe a intenção do seu coração e os propósitos do seu coração. Que Deus te abençoe e que você possa usufruir do melhor de Deus nesse dia. Eu quero conversar hoje com o irmão Samuel Souza Macedo. Samuel Souza tem uma experiência, e a experiência também da sua conversão. Vamos passar então a essa entrevista. É um privilégio receber no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Samuel Souza Macedo. A paz do Senhor Jesus, irmão, seja bem-vindo. Amém. Queria agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade para estar contando um pouco da experiência daquilo que Deus fez comigo e com a minha família. Amém. O senhor é nascido em Andradas? Não, na verdade sou nascido em São Paulo, Capão Redondo. Capão Redondo. Isso. Mas você morou em Andradas? Morei 21 anos em Andradas. 21 anos. Isso. Seus pais vieram para buscar uma nova fonte de renda? Então, o que aconteceu é que meu pai era de São Paulo, ele estava assim muito já cansado daquela correria de São Paulo. E aí ele queria uma cidade do interior para a gente ficar tranquilo. Aí nós viemos primeiramente a São João da Boa Vista. Aí depois de São João da Boa Vista, eu morei em Andradas. Seu pai fazia o quê? Meu pai era pedreiro. Pedreiro. E o seu pai já era convertido quando você nasceu? Meu pai já era convertido. Então você já nasceu num lar que te educou nos caminhos do Senhor. Isso. A sua mãe também? Minha mãe também, já era convertida. Então quer dizer que desde criança, quando você tem as lembranças, você já era... Já estava no caminho. Já levava a escola bíblica, culto. Escola dominical, os cultos à noite, dia de semana, nas casas. Ia participar junto com os pais. E é interessante que as crianças às vezes fazem um pouquinho de bagunça, mas os pais sempre levavam, né? Ah, levava. Era, como nós éramos em bastante, né? Quantos irmãos? Nós éramos em 10. Mas algum faleceu? Não, éramos assim, né? Nós somos em 10, né? Ah, tá. Nós somos em 10. Só que... Ali assim, andava 10 juntos. Ah, andava só. Só que os irmãos mais velhos foram casando, né? E foram ficando
os menores, né? E os mais velhos cuidavam dos menores, né? Mas todo mundo encaminhado. Mas o seu pai sustentava os 10 ali com serviço de pedreiro. Isso, com serviço. E a sua mãe era do lar. Era do lar. E é interessante, né? Como é que conseguia, né? Era mais simples a maneira de viver, né? Hoje o povo é muito exigente, né? É aquele negócio. Hoje as coisas são mais fáceis, porém mais difícil. Antigamente era difícil, porém mais fácil. Era mais simples, mais né? simples, tudo mais simples. Você tinha ali uma polenta, comia os 10 filhos ainda. Comia os 10 tranquilo. Agora hoje é tudo exigente, tem que ter uma televisão para cada um. Isso. Então é um negócio que eu acho que o inimigo tem tido vitória sobre os lares nesse aspecto. Na verdade, tem separado. Se camuflado em muitas coisas, né? Muitas coisas. Agora então, a sua infância foi tranquila? Foi. Adolescência, você permaneceu no caminho? Então, na adolescência já aconteceu algumas coisas, sabe? Na adolescência, meu pai faleceu quando eu tinha 14 para 15 anos. Isso é muito duro para um jovem, né? Um adolescente, né? Difícil, porque quem sentava comigo era meu pai, quem explicava era meu pai. Você é o mais novo? Eu sou o caçula de todos. Né? Eu sou o caçula. Eu tenho um irmão que hoje tem 73 anos. Que é isso, então? Então, e na adolescência, o que aconteceu? Adolescência, meu pai faleceu. E aí começa a vir aquela tal de revolta, sabe? Revolta por isso, aí eu já não tinha, mesmo sabendo que eu era do lar cristão. Mas é adolescente, já começa a pensar em outras coisas, sabe? E aí eu comecei já a viver o período de falta do meu pai, de conversar, né? E aí Você foi buscar fora? Isso, fui buscar sim, não fora, porque eu não me afastei de tudo. Sabe? Mas eu vivia num caminho que não agradava a Deus, né? Que eu não estava buscando a Deus, né? Nesse momento. Você não chegou aí para droga, para coisa? Não. Mas você não estava lendo a Bíblia, não estava orando mais, não estava do jeito que você estava antigamente? Não estava, porque aí eu me esfriei, na verdade. Eu me esfriei, mas nunca mexi com droga, nunca bebi, nunca fumei, pela graça de Deus. Amém. E você, nessa época, você trabalhava ou só estudava? Então, eu fui registrado que podia naquela época com 14 anos. Eu fui registrado, então eu trabalhava. Hoje não pode registrar, mas pode ficar na praça fumando crack, né? Isso, exatamente. Hoje, infelizmente, não pode. A gente tem que obedecer a lei, essa aí, mas a gente pode não concordar, né? Não concordar. E era tão bom, porque você se sentia importante. 14 anos eu chegava, vamos colocar assim, com dinheirinho em casa, compartilhava com meu pai, né? Que na época, quando ele estava vivo ainda, né? E a gente vivia, sabe, tranquilamente com aquilo, compartilhava o dinheiro com ele e ele administrava o resto. Coisa boa. E depois da perda do seu pai, a sua mãe, o que ela representou para você? Então, aí o que eu falo, pastor, é que depois a coluna foi a minha mãe. Porque minha mãe era uma senhora que eu lembro como hoje. Vamos colocar meus 10, quando eu comecei a entender, 11, 12 anos, é uma mulher que ela sempre estava de manhã às 6 horas da manhã. Se eu olhasse no quarto dela, estava ela de joelho, orando pelos 10 filhos, pelos genros, pelas noras, sabe? É uma coisa interessante, que toda vez que eu colocava o ouvido assim na porta, eu via minha mãe falando com Jesus, com Deus. Falava, Senhor, protege Samuel, a Sara, o Silas, e aí ainda. E numerava todos os filhos. E numerava todos os filhos, as noras e os genros. Agora, hoje, a gente vê os pais muito dedicados para dar uma escola boa para os filhos, para dar uma roupa legal, para dar um curso de inglês, mas parece que os pais, mesmo evangélicos, eles não têm tido uma dedicação na oração como a palavra requer, né? Então, isso, pastor, é o que falta. Às vezes a gente falta e às vezes a gente comenta. Eu até com a minha esposa comento isso também. Sabe, levar os filhos a ver que porque o filho, na verdade, ele é o quê? Ele é o espelho do pai. Quer dizer, se você aprende a estudar a Bíblia, mesmo que você não estude com o filho, mas ele entra no quarto e você está estudando. Aí depois ele entra outra vez no quarto, você está orando. O que acontece? Aquilo encuca. Que vai refletir nele. Vai refletir nele. É o que refletiu comigo. A semente, querendo ou não, foi plantada. E numa hora ela germina, né? E numa hora ela germina. Agora, o exemplo dos pais hoje tem sido uma bebida social, estou falando dentro da igreja. Às vezes um jogo, até de baralho, que a palavra não agrada disso.
muitas vezes uma novela que traz ali promiscuidade, que traz ali inveja, que traz ira. Então, os filhos estão sendo criados assim, dentro da igreja, mas fora de Jesus. Eles estão na igreja, mas a igreja não está dentro deles, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, hoje está aquele muito negócio de quero ficar sozinho. Mesmo, vamos supor, casal. Né? Quero ficar tranquilo na sala, então pega o teu tablet ou pega alguma coisa e vai para o teu quarto, a criança. E não é bem assim, né? Você tem que estar ali orando, orientando. Se quer ver alguma coisa, você tem que olhar o que está vendo e realmente ensinar o quê? A parte melhor, que é ter o tempo para Jesus, ter o tempo para o Senhor. Agora, quando você começou o teu primeiro emprego lá com 14 anos, qual foi o teu emprego? Eu trabalhava numa firma chamada Metromax, fazia metro, esses metros de pedreiro. Ah, você fazia Isso, metro. eu fazia aqueles Hoje metros. você é encarregado geral de uma firma de concreto. Isso, da Orumix. Hoje Concretos você quase que ali, em todas as áreas você está atuando, né? Eu tenho que estar... Porque você tem que estar vigilante ali, ajudando também, né? Isso, na parte minha ali tem o Henrique, que trabalha no escritório, né, que ele comanda a parte filho, do né? escritório, que é o meu filho, né, e eu trabalho na parte geral do lado de fora. Você Então, tem que organizar o serviço. Isso, organizar o serviço para o serviço andar. Né? Eu tenho que fazer o serviço andar. E como é que é um organizador de serviço crente? Ele tem que usar palavra diferente, ele tem que ser modelo diferente, como é que é isso? Você, na verdade, tem que ter o equilíbrio. Você não pode ser, assim, como é que eu posso dizer? Você não pode ser estúpido de jeito nenhum, porque eles estão olhando para você, você é um evangélico, você crê em Deus. Não pode ser frouxo também. Mas você também não pode ser frouxo. Você tem que ter um equilíbrio naquilo que você vai fazer e naquilo que você vai falar. Firmeza. Firmeza, a palavra é essa. É firmeza naquilo que você, sem constranger ninguém, sem querer ser maior do que ninguém, porque todos somos iguais, mas você tem a palavra, vamos pôr assim, mais diferenciada, porque você tem que corrigir certas coisas. Agora, Samuel, mesmo você sendo criado num lar cristão, ninguém nasce crente. Você lembra quando a fase que você teve um encontro genuíno com Cristo Jesus? Lembro, e foi uma fase assim maravilhosa. Como eu falei para o pastor, a minha mãe e minha irmã, a Sara, né, que é a caçula, eu o caçula, depois ela de mulher. Elas viviam orando. Por quê? Porque, igual eu falei para o pastor, depois do meu pai falecer, eu fiquei muito assim, sabe? Muito revoltado com as coisas, tudo. Eu falava muito palavra torpe, sabe? Falava depois disso daí, sabe? E minha mãe e minha irmã, elas sempre oraram pela minha vida. Sempre oraram para que eu voltasse, para que eu... E o encontro mesmo com Cristo foi com 15 para 16 anos. Você lembra dessa fase? Lembro. Foi alguma pregação? Foi algum momento especial? Foi uma atitude assim interessante. Minha irmã sempre chamava eu para compartilhar com os jovens em algum lugar. Por exemplo, ir num churrasco, ir numa pizzaria, fazer algum lanche. Sempre os jovens estavam indo para a casa dos outros e cantavam muito violão, sabe? Tocava, cantava, virava naquela rodinha. Interessante que eu não ia. Por que eu não ia? Não, vocês vão ficar lá cantando isso aqui. Um determinado dia, eles foram para o Ibirapuera, Jardim Ibirapuera, lá em São Paulo, foram fazer um piquenique. E aí eu lembro muito bem que minha irmã insistiu muito para mim. Eu falei, então tá bom, Sara, eu vou lá com vocês, vamos ver como que vai ser. Cheguei lá e eu achei interessante que eu conhecia alguns jovens lá da igreja. E os jovens passavam por dificuldade, problemas. Só que eu vi algo interessante neles lá, que é o seguinte, ninguém falava nada de assim, vamos colocar assim, de palavra torpe, besteira, não saía, era um respeito muito grande, a atitude deles, brincava de bola lá, brincava de vôlei. Mas era diferente. Era diferente, o clima era diferente ali, a maneira deles se comportar era diferente. E eu comecei a notar, poxa, eu estava na igreja e eu falava isso, falava aquilo, e aquelas pessoas era diferente. Só que eu também não falei nada com ninguém, nem com a minha irmã e nem com a minha mãe. Peguei e vim embora. Aí o que acontece? Aí todo domingo minha mãe chamava eu para ir, filho, vamos para a igreja. Eu falava, mãe, não vou. Determinado domingo, meu pai e minha mãe foram para a igreja, a Sara, e a Sara falou para mim assim, Samuel, vamos para a igreja,
vamos para a igreja, porque o que mais o pai e a mãe quer é ver você na igreja, voltar de novo, aquele primeiro amor, sabe, quando tal. Aí eu falei para ela assim, eu falei, Sara, eu não vou, vou ficar em casa. Tudo bem, eles foram. Aí, pastor, eu sei que o culto começava 7h30. Quando foi dando mais ou menos umas 7h10, aquilo foi aquele aperto no coração, sabe? Aquele convite foi suando. Foi. E aquele convite foi suando, eu não dei conta. Foi embora. Eu fui embora. Fui correndo, de casa até lá, na igreja. E o interessante é que quando eu cheguei lá, cheguei em cima da hora. Né? Cheguei em cima da hora lá. Aí o pastor pregando lá, aí foi que eu teve um encontro genuíno mesmo com Deus, sabe? O pastor pregando, aí antes do pastor começar a pregar, eu lembro que minha irmã lá de trás, lá da frente, eu estava lá atrás, minha irmã olhou para mim, sabe? Minha irmã olhou para mim e já começou a chorar, aí os jovens todos da igreja vieram abraçar eu. Aí me levaram lá para frente, sabe? Foi uma festa. Aí minha mãe também, com muito choro, me abraçou no meio do corredor, sabe? Me levaram lá para frente. Aí depois desse dia, quando o pastor fez o apelo, aí o coração não aguentou. Aí eu ergui a mão e glória a Deus até hoje, firme no caminho do Senhor. E vale a pena servir a Jesus? Ah, pastor, vale muito. É diferente. É muito diferente. Ter Jesus no coração é diferente. Sabe, você passa os problemas, as lutas, a dificuldade que todo mundo passa. Tem gente que pensa assim, eu aceitei Jesus, não tem mais problema. Não é assim, né? Não. Muito. É o modelo de resolver os problemas que muda, né? Exatamente. Porque ali você vai ter alguém que vai te acompanhar. E esse alguém é Jesus Cristo. Porque você entrega para Ele. Porque com as nossas próprias forças, nós não conseguimos mesmo. Não tem como. Caminhar com as nossas próprias forças, não conseguimos. Aí o que a gente faz? A gente pede ajuda. Para quem? Para Jesus. E por mais que seja doído aquilo que você está passando, Ele dá paz no coração e você não passa sozinho. Ele te dá a mão e você passa junto com Ele. Aí que é a diferença de você servir a Deus, de você andar com Cristo. Que naquela época, muitas vezes a gente se via assim, como é que se diz? Sem expectativa nenhuma. Agora, com Cristo, é diferente. Você passa com Ele e você sabe que você vai enfrentar. Igual diz a palavra de Deus, diz assim, que à noite, a tristeza pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Essa noite pode ser que seja um dia, um mês, um ano, mas a alegria vem. O consolo do Senhor vem. O consolo vem do Senhor. Amém. Samuel, eu queria agradecer pela tua presença aqui no programa Restaurando Vidas. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua vida com poder e glória, né? Que a sua família seja usada por Deus. Amém. E que através de vocês outras pessoas vejam Cristo Jesus. Amém. Esse é o nosso ministério, né? Mostrar Cristo Jesus para as pessoas. Amém. Eu agradeço e que Deus possa estar abençoando e nos dando força a cada dia na caminhada com Cristo. Amém. Eu conversei com o irmão Samuel Souza Macedo e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz a palavra do Senhor: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino,
prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é vida eterna. A tua palavra, Senhor Deus, é mudança. Quando nós temos a tua palavra, nós temos um novo estilo de vida, alicerçados no Evangelho de Cristo. Fala hoje, Senhor Deus, para essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que a nossa mente possa ser transformada, que o nosso coração possa ser lapidado em Cristo Jesus. Faz um milagre aqui, em nome de Jesus. Amém. Como é a vida do cristão? Nós somos chamados para pregar o Evangelho. A palavra do Senhor diz que nós seríamos batizados e nós deveríamos ir pregar o Evangelho, ensinar a palavra e fazer discípulos. Esta comissão se encontra lá em Mateus para trazer a nós a urgência do Evangelho. Eu queria que você pensasse na sua vida. Você diz que você é cristão. O que você tem feito pelo Evangelho? Quando Paulo aqui ele instrui Timóteo, um pregador da palavra, ele diz, olha, Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, um dia todos estarão diante do Senhor. Todos se dobrarão diante do Senhor. Os salvos para ir para o gozo eterno. E os outros que não são salvos para receber a condenação. E ele começa dizendo assim, prega a palavra. As pessoas hoje, elas têm dificuldade de ouvir a palavra. A palavra é a mensagem da cruz. O homem pecou, mas Jesus Cristo agora, ele vem, se faz carne, vive, morre na cruz, ressurge ao terceiro dia e ele dá salvação. Quer dizer, a única oportunidade de se religar a Deus, de viver na presença de Deus novamente, é através de Cristo Jesus. Isto é o Evangelho da Graça, a boa notícia, a palavra de Deus, porque a palavra ela traz instrução para nós. E ele fala, prega a palavra, anuncia a verdade. E ele fala isso com insistindo. Insista com a palavra, a tempo e fora do tempo. Muitas vezes nós queremos pregar a palavra só em algum lugar, ou só dentro de um templo. Não, é lá no trabalho, é lá no lazer, é lá no passeio, onde você estiver, na fila do ônibus, fala da palavra de Deus, insiste com a palavra de Deus, porque essa palavra é que pode transformar vidas. Talvez é a última oportunidade que aquela pessoa que está ouvindo terá de receber a palavra de Deus. Você sabe se essa pessoa que está ao seu lado, à sua frente, vai morrer, vai ser chamada para comparecer diante do Senhor? Então, aproveita, com muita urgência, pregue a palavra de Deus. E ele continua aqui, aconselha. Gente, tem um ditado muito que diz que conselho, se fosse bom, era vendido. Mas a palavra do Senhor, ela diz o contrário, que nós que temos essa verdade, nós devemos estar instruindo, aconselhando as pessoas. Se você começar a conversar na fila de banco, você vai ver que as pessoas estão sem saber para que rumo tomar. Elas precisam da verdade que você tem. E se você está assistindo o programa Restaurando Vidas e não tem, eu quero dizer que essa palavra, ela é maravilhosa, ela pode mudar a tua história, ela pode mudar a história da sua família. Basta que você creia no Evangelho da Graça. E nós utilizamos esse Evangelho da Graça para aconselhar, para ministrar sobre a vida das pessoas. E ele continua aqui, repreende e exorta. As pessoas não gostam de ser repreendidas e muito menos exortadas. Mas se faz necessário, porque Deus assim nos instrui através da sua palavra. Às vezes as pessoas querem que você fale aquilo que lhes agrade. Não. Quando ela estiver errada, quando ela estiver saindo fora dos propósitos de Deus, chame atenção. Chame atenção de que maneira? Com toda paciência e ensino. Você deve ter paciência, você deve ter moderação, mas você precisa estar alicerçado na Bíblia para você chamar atenção. Não dá para um cego guiar outro cego.
é preciso que você busque na palavra, se encha da palavra e ministre essa palavra. E ele prossegue aqui, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vocês estão vendo o que está sendo pregado hoje? Hoje está sendo pregado um evangelho que não existe, nessa perspectiva de encher templos, de dizer que vão até aí jovens para a igreja, que vão até aí casais para a igreja. Eles estão pondo programações mundanas, estão aí atraindo as pessoas com coisas carnais, celebrando a carne. Essa não é a sã doutrina, essa não é a palavra de Deus. Pedro pregou sobre a cruz de Cristo, 3.000 pessoas converteram. Depois ele fez a mesma pregação, falando da cruz de Cristo, mais 2.000 pessoas converteram. Então hoje as pessoas estão trazendo para dentro de um templo, através de uma doutrina que não é sã, uma doutrina que está estragada, que está deturpada, que está adulterada. Estão levando as pessoas ao engano, não há salvação, não há cura, não há libertação. São pessoas iludidas, se achando que são cristãs, e outras pessoas que são aquelas que causam essa ilusão, chamados de falsos pastores, falsos mestres. E diz a palavra, ai dos falsos pastores, ai dos falsos mestres. E ele continua aqui, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmo, si mestres segundo os seus próprios desejos. As pessoas estão querendo pastores que pregam também segundo aquilo que agrada o coração. Esse é o erro, isso está acontecendo no tempo de hoje. Igrejas abarrotadas de pessoas que não conhecem o evangelho verdadeiro, que estão vivendo uma vida aí iludidas, achando que estão salvas em Cristo Jesus, mas pelo testemunho, pela conduta, pelo coração, você nota que não tem ainda um encontro real com Cristo Jesus. Paulo adverte Timóteo, prega a sã palavra, a sã doutrina. Não deixe que seja levada para dentro da igreja essa palavra adulterada, esse evangelho light, esse evangelho de carro próprio, de casa própria, esse evangelho que não traz nada, evangelho de discoteca, de gelo seco, de luzes dentro da igreja, de festas carnais, mundanas. Não entre por esse evangelho, que no final você verá que não há cura e nem libertação nele. E ele prossegue aqui, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. As pessoas estão agora iludidas com esse evangelho adulterado. Elas colocam uma camisetinha escrevendo alguma coisa de Jesus e elas estão com um testemunho falido, com uma vida distante do Senhor. E quando nós olhamos para essas pessoas, muito poucos delas se parecem com Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque foram ensinadas da maneira errada, foram atraídas por palavras agradáveis ao seu coração, celebram carne, celebram boates dentro da igreja, celebram vidas apartadas do conhecimento de Deus. Isto não é o evangelho da graça. E Paulo termina aqui, tu porém ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo fala aqui de um evangelho de dor, de um evangelho de sofrimento, de perseguição. Que evangelho é esse que você prega na sua célula, bem gostoso, que todo mundo gosta, que ninguém é repreendido, que sai da célula e vai para a bebida, sai da igreja, vai acender um cigarro, sai do outro, vai para um jogo de carteado, e você não chama atenção, e você não é perseguido, líder de célula, porque você não exige que ele esteja dentro da palavra, você não é esse líder cuidadoso, e você, liderado, que está satisfeito, não fique satisfeito com o evangelho tão distante da palavra. A palavra de Deus, ela diz que aqueles que creem no Senhor Jesus sofrerão injúrias, perseguições, mas permaneçam firmes, porque grande é o galardão daquele que suporta a injúria em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai adiante, faz a obra de um evangelista, leva a palavra da cruz. Jesus Cristo é o único que pode salvar e que nós temos que nos converter urgentemente a Ele. Quando a palavra do Senhor diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, sabe o que ele está dizendo aí? Tire o foco desse mundo, participe do reinado de Jesus, deixa que Ele venha reinar sobre a sua vida, deixa que Ele venha governar os seus sonhos,
deixa que Ele venha governar os seus projetos, deixa que Ele dirija as suas respostas, as suas questões. Quando nós submetemos ao reinado de Jesus, nós já não temos a vontade própria, mas a vontade dele é que tem que permanecer em nós. Por isso a palavra de Deus diz assim: olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo quer dizer aí? Que os desejos dele agora é secundário. Os desejos de Cristo Jesus é que importam. O reino de Jesus começa agora. Se você aceitar Ele como o Rei da sua vida, se você recebê-lo como o único Senhor da sua vida, e se você permitir que Ele governe sobre a sua vida, é preciso que eu morra para mim mesmo, e que Ele viva em mim, e que eu viva para louvor da glória dEle. Você já aceitou Jesus como Senhor? Você já teve uma decisão profunda por Cristo Jesus? Que Deus te abençoe, que você possa realmente usufruir do Evangelho da graça. Não busque o Evangelho da facilidade, busque o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Eu quero abençoar você, Senhor Deus, faz um milagre nessa vida e através dessa vida, que ela possa experimentar e confessar Jesus Cristo como Senhor, e que a vida dela seja uma vida, Senhor Deus, que te dê prazer. Eu abençoo esta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas e abençoo a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você viva a verdadeira esperança, Cristo Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.